1 João, capítulo 1, a carta, tá? Não é o Evangelho. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. João, capítulo 1, verso 7. Vocês estão ouvindo bem com esse microfone? Dá para ouvir bem? João, capítulo 1, verso 7. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, verso 7. Na minha Bíblia, não sei na sua, na minha Bíblia, página 1323. Depois de Pedro, certo? Depois das epístolas de Pedro. Diz assim a palavra de Deus: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos dizer só a parte final. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só as mulheres comigo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só os homens. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A última e todos juntos. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém? Aquele último que é em hebraico, né? Que o ator sangra a peça e muitas marcas. É terrível, né? Você fica compungido com aquilo lá. E o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Em alguns lugares do interior do estado do Ceará, eu acho que não é mais assim, não. Ainda tem alguns cantos que é assim. E as cidades eram formadas de famílias. A minha família é do interior, minha família é de Icó, né? A terra do louro. Quando queria arrumar uma briga, é só dizer que a gente era da terra do louro, né? Você é da terra do louro, era uma briga. Mas no interior, Jaguaribe, Icó, outros lugares do interior do Ceará, as brigas, as confusões, que geralmente entre as famílias, se resolvia com sangue. Você lavava sangue com sangue. Se alguém ferisse alguém da sua família, alguém da minha família, alguém da outra família ia lá e matava a outra pessoa. Se você ferisse o meu filho, então alguém da minha família ia lá e sangrava a pessoa também, derramava sangue. Sangue se pagava sangue. No Velho Testamento, e eu falei isso na quarta-feira com o pessoal aqui, eu estava explicando como é que era, que acontecia antigamente. Deus instituiu, através de Moisés, uma série de orientações de como as pessoas que faziam coisas erradas podiam receber o perdão. Era assim. Quem estava na quarta-feira lembra. Se eu cometia um pecado, eu pegava um passarinho, uma pombinha, né? Um pombinho, trazia na igreja e dava para o pastor da igreja, que era o sacerdote. E ele pegava, trazia até o altar, que simbolizava a presença de Deus, e cortava, degolava aquele passarinho, cortava nos pedaços, e derramava o sangue daquele passarinho no altar, para que o pecado, o erro, a coisa errada que a pessoa tinha feito, que eu tinha feito, fosse pago. Então o pecado era pago com o quê? Com o sangue. Se o sujeito fizesse um pecadinho maior, pegava um bichinho maior, né? Pegava o quê? Um bichinho maior que um pombinho.
Coelho não, alguém disse que foi coelho não, outro bicho. Um cordeirinho, né? Você tinha um cordeirinho. Um cordeirinho. O cordeirinho tinha um simbolismo muito especial. Então ele levava aquele cordeirinho branco, sem mácula, e colocava ali, e o pastor, o sacerdote, sangrava aquele animal, e o sangue era derramado no altar para pagar pelo pecado. Só que com o tempo o pessoal foi se acostumando com isso. E aí eles faziam o seguinte: a mulher ia brigar com o marido, ela já preparava já o bichinho, já deixava um animalzinho pronto. Se eu vou queimar a comida dele hoje, né? Já deixava um pombinho, né? Pronto ali, já para sacrificar. Ele ia trair a mulher, ele já deixava uma ovelhinha no canto ali já pronto, né? Ele ia aprontar, já deixava o bichinho pronto. E as pessoas foram se acostumando. Quando Jesus chega lá na igreja, o pessoal estava assim, tinha muita gente, já tinha os currais, os locais ali do templo, que guardavam os animaizinhos, porque muita gente vinha de longe e não podia trazer uma ovelhinha, um passarinho, porque morria na estrada. Então já deixava ali no templo para poder a pessoa comprar aquele animalzinho lá. Ele escolhia o animalzinho, sangrava e sacrificava. Só que o pessoal, as pessoas, os crentes da época, foram perdendo a percepção do que isso significava. E aí o sujeito tinha um pombinho em casa, ele tinha uma criação de pombo, ou ele levava aquele que já estava com sarna, né? Ele já estava doente, estava de olho furado. Disse, não, leva esse bichinho aqui que já está para a igreja e tal. Ele tinha, na hora de sacrificar, ele pegava aquele cardeirinho, né? Já com uma perebazinha, né? Uma feridona. Disse, não, leva esse perebento para o pastor, tá nem aí. É só para derramar o sangue, é por fora, não é por dentro, né? O sacerdote não vai ligar, o sangue está limpo, né? Porque eles perderam essa percepção do que simbolizava o derramamento do sangue. O carneiro, a ovelha, o carneiro, ele simbolizava, o cordeiro simbolizava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele simbolizava, na verdade, o sacrifício de Jesus na cruz, que foi derramou o seu sangue por nós. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, não é verdade? Nós lemos o seguinte: o sangue de Jesus Cristo, diga comigo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Não, de o quê? Todos os pecados. Eu queria dizer que só o sangue de Jesus, só o derramamento do seu sangue, só no derramamento do seu sangue, a remissão dos pecados. Só o sangue de Jesus pode remir os nossos pecados. Eu não posso fazer sacrifício, eu não posso fazer esforço, a minha bondade não paga pelos meus pecados. Abra lá sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, e verso 22, se eu não me engano. Diz o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você pode repetir isso comigo? Sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Na lei funcionava assim: sem que houvesse sangue derramado, não havia remissão. O sangue era derramado para que os pecados fossem perdoados. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2 e verso 24. 1 Pedro, capítulo 2 e verso 24. Diz o seguinte: 1 Pedro 2, 24. Fala assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas feridas de quem? Aonde? Cruz. Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para que os nossos pecados fossem sarados. Qual é o nosso pecado, gente? Qual é o pecado que eu carrego? A Bíblia diz, Davi fala o seguinte: em pecado eu já fui gerado. Então nós já nascemos gerados, nós herdamos o pecado da desobediência. A humanidade, ela já jaz no pecado. Mas Deus na cruz derramou o seu sangue para nos curar desse pecado. O pecado é uma doença, você sabia disso? Que se transmite de um para outro, transmite através da humanidade. O pecado entrou com Adão, por causa da desobediência de Adão, e esse pecado é transmitido para toda a humanidade. Então o que acontece? Todos nós somos o quê? Pecadores. Tem alguém que não é pecador aqui? Todos somos pecadores? Verdade. Mas não só isso que o sangue nos possibilita. O sangue de Jesus, além de cura dos nossos pecados, ele também nos traz perdão. Abra a Bíblia em Isaías 1,16. Isaías 1,16. Isaías, capítulo 1, e verso 16, diz o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de vossos atos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos, e cessai de fazer o mal. Todos nós somos bons ou somos maus? Nós somos maus, nosso coração. Nós temos pensamentos maus. Nós não deixamos de inventar o mal. Então toda a humanidade é má. Toda a humanidade é má. Mas Deus, através do seu Cristo Jesus e do derramamento do sangue de Jesus, nos traz perdão dos pecados. Mas não só perdão, não só cura, não só perdão, mas justificação. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5 e verso 9. Romanos, capítulo 5 e verso 9, diz o seguinte: Romanos 5, 9 diz: logo, Romanos 5, 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus. Jesus, assim como o cordeirinho pagava, o derramamento do sangue do cordeiro pagava pelo pecado das pessoas no Velho Testamento, hoje o sacrifício de Jesus foi o único sacrifício, e o derramamento do sangue de Jesus pagou por todos os pecados, justificou. A Bíblia diz que nós não somos justos, nós somos o quê? Justificados. O que é isso, justificado? Quer dizer que alguém que é justo respondeu pelos nossos erros. Você já cometeu algum erro? Diga amém. Eu também não tenho medo, não. A gente tem medo. Você já cometeu algum erro? Diga amém. Eu já cometi, amém. Muitos. Aliás, todos os dias a gente comete algum erro. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos justifica. Justifica. Às vezes nós fazemos e pensamos coisas das quais nós nos arrependemos. E o que é que nos justifica nesse momento?
O sangue de Jesus que foi derramado por nós. Alguém já fez isso por você? Eu me lembro que quando eu era pequeno, e eu sempre fui grandão, assim, forte, musculoso, né, como eu sou hoje. Sempre fui sarado, por causa da musculação que eu faço desde os 10 anos de idade. E eu me lembro que eu me meti numa confusão. A gente estava viajando, né? E um rapaz, eu cheguei perto e um rapaz quis bater em mim. Um rapaz que era maior do que eu, mais forte do que eu. E aquela pessoa, ela queria bater em mim. Ela ia bater em mim. E o meu primo, que é o irmão do pastor Eduardo, foi lá, entrou na frente e assumiu aquilo que aquele rapaz, aquele garoto ia fazer por mim. E ele então interveio no meio e eu não apanhei, né? Eu não bati no rapaz, na verdade, eu ia bater no rapaz, né? Ele livrou o rapaz. Mas ele substituiu aquilo que ia acontecer comigo. Ele justificou. Você já foi justificado por alguém? Quando a gente é pequeno e a gente faz umas traquinagens, né? A mãe da gente diz, vou contar pro teu pai. Aí, eu não sei vocês, eu me tremia todinho, né? Só de pensar no meu pai chegando, eu já... E eu me lembro que eu aprontei uma daquelas, né? Eu fiz uma daquelas que irreversível, né? Irreversível. Eu peguei o carro do meu pai, a Kombi, meu pai tinha uma Kombi, e eu fui lá na garagem, peguei a chave do carro, eu achava que sabia dirigir, né? Estava perto da parede. Eu não sei por que eu achei que ia saber ligar o carro. E eu peguei e botei a chave na ignição. Eu tinha visto meu pai dirigir várias vezes, eu sabia que tinha os pedais que funcionavam lá, você pisava nesse do canto direito, vocês estão tirando a carteira, viu? Do canto direito é o acelerador. Então, aí eu liguei, botei a Kombi e eu simplesmente, sem desengatar o carro, eu liguei, né? Aí o carro fez assim, a Kombi foi pra frente, né? Ela fez pá na parede. Aí ficou o desenho da placa do carro, assim, na parede de casa. Aí eu tirei a chave bem devagarinho, corri, voltei no canto. Eu esqueci que tinha ficado o carimbo da placa do carro na parede da casa, né? Tinha ficado desenhado. E aí, como é que faz quando o pastor Isaac chegou? Aí, quem é que me justificou? A irmã deles, né? Ele chegou e foi explicar por que o filho dela, tão inteligente, já sabia colocar a chave na ignição, né? Olha só como é que é a justificação. Não, ele já sabe quase dirigir, né? Ele, inclusive, e ela assumiu lá a responsabilidade porque ela disse que tinha deixado a chave lá e tal, alguma coisa assim. E ela me justificou. Você já foi justificado? Nós cometemos coisas tão feias, né? Em atitudes, em pensamentos. Às vezes nós magoamos um irmão, desrespeitamos uma pessoa, dizemos grosseria para outra, pensamos coisas tão más que destroem a vida do outro e a nossa vida, o nosso coração. E aí quando nós nos arrependemos, nós corremos para Jesus e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos justifica. Amém? Ele cura, o sangue de Jesus traz perdão, justificação e santificação. Hebreus 13, 12. Abra lá em Hebreus 13, 12. Hebreus capítulo 13 e verso 12. Diz o seguinte: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Padeceu quer dizer morreu. Jesus foi interessante. Era proibido você matar alguém dentro da cidade, você crucificar alguém dentro da cidade. Por quê? Porque ser crucificado era a maior desonra para um indivíduo que podia haver. Então jamais se crucificava alguém dentro da cidade. Era impensável isso. Então eles batiam, eles maltrataram, eles açoitaram, eles cuspiram nele, chutaram, esbofetearam, mas não crucificaram Jesus dentro da cidade.
com maior vergonha, ele foi posto fora da cidade, numa estrada onde passavam as pessoas para ir para a cidade. E lá foi crucificado, e o sangue dele foi derramado, gente, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser santificados. É o sangue de Jesus que nos santifica diante de Deus, porque Jesus, sim, este é santo. Ele cura, traz perdão, justificação, santificação. E abra sua Bíblia em Efésios 2:13. Efésios capítulo 2 e verso 13. 2, versículo 13. Preste bem atenção nesse versículo. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Nós que estávamos longe, agora pelo sangue de Cristo estamos o quê? Nós que estávamos longe por causa do pecado, pelo sangue de Cristo, agora estamos o quê? Perto, gente. O sangue de Cristo é que nos convida à vida eterna nele mesmo. Eu queria fazer esse convite a você. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Você que ainda não aceitou Jesus, você quer fazer isso hoje à noite? O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Ele traz cura para a nossa alma, perdão dos pecados, justificação diante de Deus, santificação para que possamos ver o Senhor, e nos traz um convite para que todos nós possamos entrar no céu. Você ainda tem dúvida se vai entrar no céu ou não? Pois eu quero dizer que o sangue de Jesus te lava e me lava de todo pecado. Amém?